Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos agora de Série A3, hein? Ontem, 5 de fevereiro, terminou a sexta rodada. Sempre lembrando, são 15 rodadas, turno único, os 8 primeiros colocados garantem classificação para a fase decisiva, as quartas de final, e os 2 últimos caem para a Série A4, certo? Bom, novidades no G8? Nenhuma. Os 8 que estavam na rodada passada estão nessa rodada. Tem alguns que subiram um pouquinho, outros que desceram um pouquinho, enfim. O Marília é líder e empatou. Catanduva é vice-líder e perdeu. Monte Azul agora é o terceiro colocado, subiu 2 posições, é o terceiro. Rio Branco empatou com a Francana, é o quarto. A Francana é o oitavo. Rio Preto, quinta colocação. Rio Preto não conseguiu vencer mais, hein? Sertãozinho empatou, é o sexto. União São João é o sétimo e a Francana o oitavo. Então os 8 que estavam ali continuam lá, só com alguns que deram a subida. O Marília continua líder, Catanduva continua em segundo, o Monte Azul passou de quarto para segundo, o Rio Branco passou de terceiro para quarto, aquela coisa assim, subindo ou descendo, mas dentro do G8. Novidade apenas nesta sexta rodada foi o Comercial. O Comercial ganhou em casa. Vamos lembrar que o Renato Peixe foi mandado embora na rodada passada. Foi contratado o João Valim, que não comandou. Que coisa, ficou lá na arquibancada. Que coisa. Ficou na arquibancada, deixou o interino no banco, e com o interino o Comercial ganhou do Catanduva por 2-0, 2 gols do Macena de pênalti. O Comercial sai da zona do rebaixamento, empurra o Bandeirante de Birigui, Bandeirante de Birigui, e dá uma respirada. O Esportivo Brasil agora é o último, lembrando que o Esportivo Brasil, que é o último, tem 2 pontos, mas ele tem um jogo a menos. Se ele vencer esse jogo a menos, ele sai da zona do rebaixamento e empurra o Comercial lá para a zona do rebaixamento de novo. E olha que detalhe significante, na próxima rodada, vou falar disso no final do vídeo, jogam Desportivo Brasil e Comercial. Desportivo Brasil pode passar o Comercial e devolver o Comercial para a zona do rebaixamento com um jogo a menos. Porém, se o Comercial vencer, ele deslancha, e mesmo que esse jogo a menos, aí o Desportivo Brasil não sai da zona do rebaixamento, hein? Olha que confusão. Bom, na briga pela artilharia, o Gui Salles, atacante artilheiro do Monte Azul, fez mais um, agora é isolado com 5 gols. O Gustavo da Francana fez mais um, tem 4. O Lucas Lima do Marília não marcou, tem 4. Aí você tem o Cirilo do Monte Azul e o Marcelinho, que marcou do Rio Branco, com 3. Então a briga também promete. Enfim, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ative o sininho, hein? A cada novo vídeo você vai sendo avisado. Dê seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta, como a gente troca ideia sempre nas minhas redes sociais, Luiz Ademar JR, certo? Então vamos lá, vamos começar falando do Marília. Continua na liderança, mesmo empatando fora de casa com o Lemense. O Lemense começou ali dentro do G8, saiu do G8, mas agora com esse empate, o Lemense é o 9º colocado, hein? Tá na beirinha do G8, tem 7, a Francana tem 8, por exemplo, o União São João tem 9, tá na beirinha, é uma rodada para entrar. Mas enfim, como eu entendo que o Marília foi o time que mais investiu nessa Série A3, que tem a maior folha de pagamento e tal, foi um grande empate pro Lemense. E se você contar que o primeiro tempo foi disputado, mas assim, fraco tecnicamente, uma chance, outra para cada lado, no segundo tempo, num passe do Ronaldo, o Dieguinho faz 1-0. 701 pagantes em Lemes festejaram a vitória parcial do Lemense. O Marília e foi empatar com o gol do Ed, que tinha acabado de entrar. Aí um cruzamento do Douglas Dias, o Ed foi lá, meteu o cabeção na bola e empatou aos 27 do segundo tempo. A partir dali o jogo ficou igual, empate fora de casa, sempre bom resultado. Marília segue na liderança isolada, 13 pontos, e o Lemense na boquinha ali de entrar na 9ª colocação com 7 pontos, firme na briga, distanciando da zona do rebaixamento e firme com a turma que está lá em cima. Então, resultado bom para os dois. Já o resultado ruim foi para o Catanduva, que segue na vice-liderança, mas agora com os mesmos 12 pontos do Monte Azul e do Rio Branco. Porém, o Catanduva não jogou bem, enfrentou o Comercial em Ribeirão Preto, Comercial em crise. O Comercial não venceu nenhuma partida na Série A2 ano passado e caiu. Não tinha vencido nenhuma na Série A3. Um tempão sem vencer no Campeonato Paulista. E aí, João Valim vendo com a diretoria lá em cima, né, o Marciano, Gustavo Marciano estava lá embaixo, é o auxiliar permanente do Comercial.
Gustavo Marciano fez um trabalho brilhante, o João Valim não tem nada a ver com isso, só bateu aquele papinho, certeza. Primeiro tempo, pênalti, o Macena cobrou aos 35, fez 1-0. O Catanduva estava melhor, tomou o gol. Veio o segundo tempo, o jogo transcorreu equilibrado, até que as melhores chances no segundo tempo foram do Comercial, até que saiu outro pênalti, já aos 43 do segundo tempo, o Macena cobrou de novo, fez 2-0, primeira vitória do Comercial, olha que beleza, primeira vitória do Comercial, que tira da zona do rebaixamento. E o Catanduva, sua segunda derrota, apesar do tropeço, segundo colocado ainda. 12 pontos, bem colocado. Se você pegar o Lemense, que tem 7 e está fora do G8, o primeiro fora do G8, o Catanduva, que tem 12, ele já abriu 5 pontos. É uma vantagem confortável. Mas é uma derrota inesperável, que era o lanterninha da competição, né? Catanduva, segundo com 12, Comercial agora 14º com 4. E aí o João Valim vai estrear final de semana, agora fora de casa, com o Desportivo Brasil. Vamos para o Monte Azul, o novo terceiro colocado, ele era o 5º. Agora é o terceiro Monte Azul, que foi campeão da Copa Paulista, lembrando, esse ano vai disputar a Série D, lembrando. O Monte Azul foi jogar com o União Suzano. O União Suzano mandou embora o Edmilson de Jesus. E pelo segundo jogo está com o Herbert de interino. E tomou um pau dentro de casa. Para quê? 45 pagantes. 45 pagantes apenas na cidade de Suzano. O Monte Azul foi melhor na maior parte do jogo. É verdade que o União Suzano, que perdeu a terceira seguida, até que criou boas oportunidades, até um time equivalente e tal, a ponto de o Gui Salles, cobrando um pênalti sofrido pelo Cirilo, faz 1-0 aos 28, faz 1-0 com seu 5º gol, artilharia isolado. E ainda no primeiro tempo, lutando, né? O Paulo Matheus cruzou e o Jarles, Jarles, Jarles foi lá e meteu a bola para o fundo da rede e empatou. Primeiro tempo empatado. Veio o segundo tempo, aí o Monte Azul foi para cima e aí prevaleceu. O Pedoca é bom jogador, o Gui Salles é bom jogador, né, o Cirilo é bom jogador, enfim. Até numa boa jogada do Cirilo, né, que cruzou, o Pedoca foi lá e fez 2-1 aos 13. O União Suzano saiu, aí o jogo ficou aquele jogo meio maluco, tentando criar união, tentando empatar e dando oportunidade para o contra-ataque do Monte Azul, até que o Carlinhos, né, fez 3-1 aos 38 e matou o jogo. Vitória maiúscula, fora de casa. Monte Azul agora é terceiro com os mesmos 12 do vice Catanduva e um atrás do líder Marília. Olha que legal para o Monte Azul, né? E o União Suzano está desabando. Caiu 2 posições, era o 11º, agora é o 13º. 5 pontos, 1 ponto à frente só do Bandeirante, que está na zona do rebaixamento. Preocupante a situação do União Suzano, hein? O Rio Branco de Americana perdeu grande oportunidade de assumir a liderança. Mas jogou um jogo de G8 com a Francana, né? 2 times tradicionais, 2 times que já disputaram o Paulistão, 2 times que já revelaram muitos jogadores, inclusive para a seleção brasileira. O Rio Branco enfrentou a Francana e foi surpreendido, viu? Foi 1-1 o jogo na cidade de Americana, né? Os 672 pagantes, né? Por quê? A chuva forte, principalmente no segundo tempo, vem prejudicando os estádios e tudo quanto é canto. O jogo começa sempre difícil. E na primeira investida ofensiva, o Marquinhos cobrou um escanteio e o Gustavo, bom artilheiro, bom centroavante, foi lá, meteu o cabeção na bola, marcou seu 4º gol, é o vice-artilheiro da competição. Faz gol a todo momento esse Gustavo da Francana. E aí o Rio Branco foi surpreendido com 3 minutos. Mas é um time ofensivo, é um time bom, um time bem treinado. O Marcelinho, no cruzamento do Vinícius, fez 1-1 aos 14. E aí o jogo ficou aberto, ficou com chance dos dois lados e tal, ficou empolgante. Mas no segundo tempo, por causa da chuva, tudo aí sim, o jogo deu aquela queda. Pior, a Francana teve o Matheus Prado expulso no segundo tempo, no início do segundo tempo, e aí com 1 a menos a Francana se fechou e falou: "Ok, o empate tá bom para mim". E o Rio Branco bateu e não conseguiu marcar. Enfim, 1 ponto para cada um. E os 2 dentro do G8 ainda. O Rio Branco, ele era o 4º, continua na 4ª colocação, 12 pontos. O Catanduva tem 12, mas tem 4 vitórias. O Monte Azul tem 12, mas tem 3 vitórias e 7 gols de saldo.
O Rio Branco tem 12, tem 3 vitórias que nem o Monte Azul, mas tem 5 gols de saldo. Então o Rio Branco, o quarto. A Francana era a oitava, continua na oitava colocação com 8 pontos dentro do G8. No fundo não foi ruim para ninguém. O que está ruim é o Rio Preto, que caiu uma posição, quinto colocado com 11 pontos. Rio Preto que começou com 100%, começou bem e tal. Aí agora voltou a tropeçar dentro de casa com o Esporte Clube São Bernardo. 184 pagantes apenas. Aquela coisa, São José do Rio Preto, 3 horas da tarde, é um crime. E é um crime porque o jogo fica ruim para os dois lados. O Esporte Clube São Bernardo também. Primeiro tempo foi um jogo ruim, poucas chances. A melhor delas, eu diria que foi do Kaique Barros, né? Que acabou perdendo uma boa oportunidade no primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo também ficou muito marcação, poucas chances claras de gol. E o time do Valmir Israel Rio Preto somou um ponto, continua no G8, mas está dando uma quedinha, hein? E o Esporte Clube São Bernardo, Sandro Sargentini estreou na última rodada, venceu. Agora o segundo jogo empatou fora de casa. Não dá para reclamar porque está saindo da zona do rebaixamento. Esse é o objetivo que ele chegou. Rio Preto, quinto, caiu uma posição com 11 pontos. Esporte Clube São Bernardo, 12º com 5 pontos. Caiu uma posição, mas está atrás da Francana ali, né? É claro que está um da zona do rebaixamento, mas está atrás do G8. Daí dá para você contornar essa situação. O Sertãozinho que subiu uma posição de sétimo, foi para sexto com 10 pontos. O Sertãozinho que vem rodada passada, estava dentro do G8, que acho que é o principal objetivo óbvio dos dois times. E aí agora a gente pode falar que ele foi jogar o Sertãozinho com o Itapirense, lá na cidade de Itapira, só 139 pagantes, e o Sertãozinho fez 1-0. 1-0 num jogo travado, bem marcado, disputado, até que o Alisson Bahia, cobrando o pênalti, fez 1-0 aos 36. Uma jogada individual do Luciano, que foi derrubado pelo Paulo Vitor. Aí o Alisson Bahia foi lá, cobrou, fez 1-0 no primeiro tempo. Itapirense saiu no segundo tempo, o jogo ficou mais travado, mas ficou um pouco também em chances de gol equilibrado, e o Sertãozinho, mesmo tendo ao finalzinho do jogo o Eric Bahia, não o Alisson Bahia, tem 2 Bahia no time do Sertãozinho. O Eric Bahia foi expulso, mas já era 43 do segundo tempo. O Sertãozinho segurou e deixou a Itapirense numa situação complicada, porque se ela tivesse vencido em casa, ela entrava no G8. Não venceu, 10ª colocada com 6, a 2 do G8 ainda, mas perdeu uma grande oportunidade, né? E por Sertãozinho subiu uma posição, 10 pontos dentro do G8, continua por lá. Isso é o que é o mais importante para todos. 7ª colocação com 9 pontos, aparece o União São João. União São João, que na rodada passada tinha vencido, né, o Comercial em Ribeirão Preto, agora pegou o Desportivo Brasil na zona do rebaixamento e empatou 3-3. Só 205 torcedores em Araras. Jogo 3 horas da tarde é um crime, né? O pessoal tá trabalhando e tal, fica difícil fazer futebol com esse jeito. Você pode ver, 184 São José do Rio Preto, 45 em Suzano, 205 em Araras, que teve mais aí, 672 em Americana, enfim, é sempre preocupante, né? 139 em Itapira, na vitória do Sertãozinho, é difícil. Mas enfim, 701 em Leme, mas enfim, vamos lá. União São João com 205 pagantes, fez um jogaço, o Desportivo Brasil jogou muita bola. Teve sempre na frente, lutou muito, depois quando tomou a virada foi buscar o empate no finalzinho. Aquela chuva forte que deixa o campo ruim para os dois lados atrapalha, mas mesmo assim foi um festival de gols 3-3, né? O Luiz Felipe fez 1-0 com 15 minutos de jogo, o Justino cabeceou na trave, a bola rebateu, e aí o Luiz Felipe foi lá e empurrou, 15 minutos, fez 1-1. Mas o Felipe Valdívia, cobrando falta, é bom jogador esse Valdívia, hein, cara? Muito bom jogador. Cobrando falta, que desviou na barreira, a verdade seja dita, empatou aos 25 minutos de jogo, 1-1. Virou o placar com o Joninha. No segundo tempo, depois o primeiro tempo terminou equilibrado ali, no segundo tempo... Minto, desculpa. Quem fez 2-1 foi o Luiz Felipe novamente e no primeiro tempo. O parcial do jogo foi 2-1 no intervalo.
No intervalo estava 2-1. Por quê? O Luiz Felipe, de novo, passe do Justino. Luiz Felipe foi lá aos 44 do primeiro tempo, fez 2-1. Fomos para o intervalo com a vitória parcial do Desportivo Brasil. Teve 2 vezes na frente. Aí sim, começando o segundo tempo, o Joninho, outro bom jogador. Falei do Valdívia, estou falando do Joninho, hein? Né? Um erro do goleirão, vamos falar a verdade, o goleiro do Desportivo Brasil vacilou e o Joninha bateu e fez aos 8 minutos 2-2. 2-2, aos 8, pressão, foi para cima União, o Desportivo Brasil recuou um pouco, e aí o Léo Machado, hein? Léo Machado, vamos lembrar que o União São Joãozão ainda não tem treinador. Desde que mandou o Rafael Pereira embora, o Rafael Pereira já foi para o União Barbarense, mas enfim, o Danilo Sacramento que está ali como interino, e o Léo Machado, num chute de fora da área, uma paulada, faz um golaço aos 21 e vira o jogo para o União. Aí, poxa, tudo tranquilo, tudo controlado e tal, o Rodolfo Mol, que tinha feito zagueirão, que tinha feito gol contra o Comercial e tal, foi expulso. E aí, claro, com 1 a menos o União recuou, o Esportivo bateu. Gabriel Justino, bom jogador, hein? Bom jogador, acabou empatando aos 54 minutos do segundo tempo. Os acréscimos grandes lá e tal, né? Depois o Felipe Torres ainda foi expulso, né? Do União São João também, mas também já era acréscimos e tal. E o 3-3 acabou premiando o torcedor, lógico, o torcedor de Araras fica chateado, mas você vai num jogo que tem 6 gols, né? O Desportivo Brasil, mesmo com esse ponto fora de casa, ele só tem 2 pontos, é o último colocado. Estava na zona do rebaixamento, na penúltima colocação, caiu para a última colocação. Mas já deu sinal de vida. E o União São João somou 1 pontinho e ficou com 9, então ele está em 7º. A Francana, que empatou, é o 8º, fechando o G8. Marília, Catanduva, Monte Azul, Rio Branco, Rio Preto, Sertãozinho, União São João e Franca. Lemense, que empatou em casa, é o 9º com 7. Itapirense, que perdeu, é o 10º com 6. E aí a gente tem que falar do 15 de Jaú. O 15 de Jaú fez um jogo horroroso com o Bandeirante. O técnico do Bandeirante agora é o Mário Henrique, que fez sua estreia, né? No primeiro tempo, o Bandeirante teve uma grande chance com o João Gregório, que meteu a bola na trave, mas no segundo tempo o João Gregório foi expulso do Bandeirante, né? O Carlos Pimentel não conseguiu fazer seu time a melhorar, mesmo com jogador a mais, e o destaque do jogo foi um pastor alemão que escapou do policial militar que estava no campo e passeou pelo gramado até ser pego. Foi esse o grande destaque para só 343 pagantes, um jogo muito ruim. Então o 15 de Jaú foi a 5 pontos, 11ª colocação. Porém, se ele ganhar esse jogo a menos com o Desportivo Brasil em casa, ele vai a 8 que tem a Francana, né? Dá para você falar. E o Bandeirante, com esse empate, apesar do empate fora de casa, caiu para a zona do rebaixamento. O Comercial saiu com 4 e o Bandeirante com 4 entrou nos critérios de desempate. Cada um tem uma vitória, mas saldo de gols -4 do Comercial e -6 do Bandeirante. Então o Bandeirante foi para a zona do rebaixamento, certo? Pois bem, vamos falar agora então, para encerrar nosso vídeo, da próxima rodada. Sábado e domingo. Sábado, 10 da manhã, União Suzano, querendo sair do sufoco, pega o Rio Preto dentro do G8. Duelo de opostos, 10 horas da manhã. Também 10 horas da manhã, mas em Mogi das Cruzes, hein? O Esporte Clube São Bernardo, que está sem campo, enfrenta o Monte Azul. Esporte Clube São Bernardo sonhando com o G8 e o Monte Azul defendendo sua presença no G8 e correndo atrás da liderança, por que não, né? 15 horas, 3 horas da tarde, Desportivo Brasil pega o Comercial. Desportivo Brasil na zona do rebaixamento, o Comercial acabou de sair. Se venceu, o Desportivo sai e coloca o Comercial de novo. E se vencer, o Comercial dispara e sai definitivamente ali do sufoco. 17 horas de sábado, dia 8 de fevereiro, em Catanduva. Olha que jogão. Catanduva, segundo colocado com 12 pontos, contra o Rio Branco, quarto colocado com 12 pontos. A gente pode ter novidades, não só na segunda colocação, mas até na liderança, dependendo do resultado do Marília, né? Jogaço esse daí, jogaço, Catanduva e Rio Branco. E aí, às 19 horas, fechando a rodada do sábado, o líder Marília vai defender a liderança contra o União São João, que está no G8. Outro jogaço, né? Do primeiro contra o 7, mais 2 times que já foram do Paulistão e tal, e que estão brigando para o G8, Marília, para defender sua liderança. Jogaço. Domingo, 10 da manhã, em Franca. Francana defendendo a sua presença dentro do G8 contra Itapirense. Itapirense, se vencer, ultrapassa a Francana, tira a Francana, pode até dormir e finalizar dentro do G8. Belo jogo também. E aí, às 16 horas, em Birigui,
o Bandeirante, dentro da zona do rebaixamento, desesperado contra o Lemense, que se vencer pode até terminar no G8. Jogo de duelo de opostos, eu vou acompanhar tudo isso e prometo que na próxima segunda venho trazendo todos esses detalhes dessa 7ª rodada da Série A3. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!